Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, 8h34. Revista Justiça. Debate. O tema do nosso debate, o Setembro Amarelo, mês de conscientização e prevenção ao suicídio. Vamos falar aqui na Rádio Justiça a respeito dessa triste realidade que atinge o mundo e gera grandes prejuízos à sociedade. Vamos saber como podemos ajudar. Estou aqui com a psicóloga, ela é mestre em psicologia, especialista em saúde mental, Juliana Rodrigues. Doutora Juliana, satisfação recebê-la mais uma vez aqui na Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. Bom dia, minhas colegas aqui na mesa. Muito obrigada pelo convite. Também está conosco a porta-voz do Centro de Valorização da Vida, o CVV, Leila Herédia. Leila, seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, Sérgio. Bom dia aos ouvintes e a todos que estão conosco, em especial as nossas convidadas que estão aqui comigo. Também agradeço a presença da advogada pós-graduada em Direito Médico, doutora Thaís Nogueira. Seja bem-vinda também, doutora Thaís. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com você. Bom dia aos colegas aqui no estúdio. Bom dia a todos que ouvem. Doutora Juliana, vamos falar dessa conscientização, da prevenção ao suicídio, e sempre vem aquela preocupação. Como tratar desse tema sem disparar gatilhos, né? Como que a nossa conversa pode ser produtiva e não ser prejudicial? É um desafio, né? É sempre um desafio, né? É um tema muito delicado, então é um tema com uma série de estigmas e preconceitos por trás. E aí a gente sempre frisa que a fala precisa ser uma fala acolhedora, nós precisamos estar abertos. As perguntas podem ser, sim, perguntas diretas. Isso que você está me falando, por que você está me falando isso? Você está querendo tentar algo contra a sua vida? Seja claro, e a pessoa pode realmente ter um espaço mesmo para se abrir, para falar e para pedir ajuda. E esse cuidado também, o CVV também precisa ter quando faz o atendimento das pessoas que ligam para o CVV, Leila? Bom, no CVV, quem liga, quem conversa com a gente, quem é atendido, pode falar livremente, né? A pessoa pode falar, eu estou pensando em suicídio, eu estou aqui com isso ou com aquilo, vou ser a última pessoa que vai conversar comigo. Isso pode acontecer e acontece. Agora, fora desse ambiente de atendimento, é muito importante a gente pensar numa fala responsável. E o que é essa fala responsável? Você pensar que do outro lado você pode estar encontrando uma pessoa que esteja num momento vulnerável, um momento delicado, um momento de sofrimento na vida. Então, não falar em métodos, não romantizar, não divulgar áudios, não divulgar fotos, ou seja, há uma série de cuidados e que todos nós podemos adotar, porque se a gente adota, a gente está contribuindo com essa prevenção. E, doutora Thaís, e o direito? Onde entra nisso, nessa forma de prevenção e conscientização contra o suicídio? Sérgio, a nossa Lei 3.819, ela modificou substancialmente o artigo do Código Penal 122. Então, a nossa legislação ela ficou mais severa para combater esse tipo de incentivo. E o que podemos trazer para o nosso ouvinte? Tá. Com essa lei que entrou em vigor em 2019 e a alteração que houve no Código Penal, no artigo 122, fica claro que antes da lei tinha que ter uma lesão grave ou uma morte para que punisse a pessoa que incentiva esse crime. Mas, com essa mudança da legislação, a automutilação ela entrou também como punição. Porque nós temos observado na internet, em alguns locais de acesso, em que há a constante prática incentiva essa automutilação com jogos, desafios na internet. E antes a punição ela era somente se houvesse uma lesão grave ou uma morte. Então, essa pena agora passa a ser de reclusão de 6 meses a 2 anos e se tiver lesão grave ou gravíssima, ela já vai ser aumentada de 1 a 3 anos. É um ponto forte da nossa lei agora que entrou em vigor. Doutora Juliana, com a sua experiência com o passar do tempo, podemos dizer que existe um perfil das pessoas com essa tendência? Mais jovens estão também com essa tendência? Qual o perfil que a senhora faz? Qual a análise a senhora faz dessa faixa etária propensa ao suicídio hoje? Os estudos relatam que os jovens e principalmente os homens, eles têm mais condições de fazer o ato do suicídio e tentar suicídio de forma mais letal. As mulheres e homens tentam.
né? A faixa etária ali do jovem adulto, ele é uma faixa um pouco mais, com uma prevalência maior. Contudo, há sim tentativas de autoextermínio em idosos, em crianças, em adolescentes. Então, toda a faixa etária tem tem o seu modo, tem a sua forma, né, de tentar autoextermínio. Por exemplo, o idoso, ele pode tentar ele sabe que ele tem, por exemplo, um problema cardíaco e aí ele começa a não tomar algumas medicações para tentar ter ali um infarte e morrer, mas não tenta alguma outra coisa, né? Nessa situação, é também uma tentativa. Ele está pensando ali no fim da vida dele. Então, estudos vão diferenciar ideação suicida, tentativa de autoextermínio e o suicídio em si, que é quando a pessoa realmente consegue tirar a própria vida. Agora, o pensamento de morte, a ideação suicida, ela pode ocorrer por diversos fatores. Por exemplo, algumas medicações podem alterar o funcionamento e a pessoa pode pensar em morte. Não necessariamente isso vai levar essa pessoa a tentar e a cometer o suicídio. A tentativa de autoextermínio, ela vem depois do planejamento. A pessoa pensou em morte, aí ela fez um planejamento e aí ela tenta com aquilo que ela planejou. Isso é um risco aumentado, muito sério. E aí, pessoas que mostra, né, em estudos que pessoas que tentaram suicídio, elas têm um risco ainda maior de tentar uma outra vez. Leila, existe uma faixa etária, o CVV faz esse controle para saber o público que faz a ligação, masculino, feminino, jovem, adulto? Não, no CVV a gente não sabe absolutamente nada da pessoa, a não ser o que ela traz. Então, ela vai falar o que ela quiser. Se ela quiser falar apenas o que está levando ao sofrimento, ela pode falar só isso. Às vezes a gente não sabe o nome, não sabe a idade, não sabe absolutamente nada dessa pessoa, né? E o suicídio é algo muito complexo, então às vezes a pessoa liga e ela nem fala. Ela precisa de ter alguém ali com ela e às vezes ela fica numa respiração que você percebe que está ansiosa, que a pessoa não está bem. E aí aquilo vai se esvaziando com essa possibilidade de ter alguém do outro lado que está com tempo dedicado a ela. E às vezes ela só desliga e fala assim, obrigada por você ter ficado comigo. Então, a gente percebe que a pessoa ter alguém disponível, ter um ombro, ter um acolhimento, ter uma possibilidade de fala livre, sem julgamento, isso é fundamental, né? E é como a doutora Juliana estava falando, o suicídio ele é um processo, né? A nossa vocação é uma vocação para a vida. Todos nós podemos pensar em morte em algum momento, aquela coisa assim, eu não queria viver isso, eu não queria passar por isso, é uma coisa natural. Daí você pensar, eu não queria passar por isso, eu quero morrer, é outra. Daí, mais à frente, eu quero morrer por suicídio, eu quero me suicidar, é outra. Daí eu tentar, então é um processo, é uma gradação que muitas vezes pode ser um longo processo, pode ser um processo mais curto, vai depender de cada pessoa, de cada personalidade. Mas por isso que a gente tem que ficar atento a quem está ao lado, atento às nossas emoções, atento a tudo que está se passando, para a gente oferecer apoio, se a gente tiver em condições, e para a gente pedir apoio, que também é muito importante. Doutora Thaís, fora do ar estávamos conversando aqui, a senhora passou por um momento difícil também. Como foi a percepção, peraí, preciso mudar isso, senão vai ser algo pior, vai acontecer? Sérgio, eu acho que como eu, várias pessoas têm esse momento na vida que a gente fica um pouco reflexivo e questionando tudo que está acontecendo. E na minha adolescência eu passei por isso. Eu não cheguei a começar e aí fui socorrida e percebi que aquilo era a minha própria mente me engolindo, digamos assim, sem ser em termos médicos, né, em termos populares. Mas a gente tem que reagir. E o que a doutora Juliana falou, a gente tem na legislação a obrigatoriedade dessa denúncia compulsória, a notificação compulsória. Por isso que a nossa lei 13.819, ela traz no seu artigo a notificação compulsória. Todas as pessoas da área da saúde,
todas as pessoas do ensino público e privado têm que notificar compulsoriamente quando relatar que alguém está passando por alguma dificuldade que dá a entender que ela vai fazer alguma coisa, uma violência com ela mesma. Então, essa notificação é sigilosa, para que resguarde o perfil daquele profissional. E não só nessa área que a lei fala, mas nosso Código Penal, toda pessoa que estiver convivendo com alguém e observar que está dando sinais, tem que fazer a notificação, porque senão comete um crime, né, por omissão. Notifica quem? Notifica os órgãos responsáveis. Você pode fazer notificação até para a rede sanitária, pode fazer notificação para um policial. Quem tiver mais próximo de você, mais acesso que você tiver, você pode notificar alguma autoridade para que ela tenha, pode ser um conselho tutelar, se for uma criança, você não pode deixar aquela situação passar inerte. Porque aí você vai estar contribuindo para algo que a gente está tentando, né, banir e não incentivar. Doutora Juliana, por favor, nos ajude aqui. Nesse caso desta notificação compulsória, a pessoa tem que estar preparada para identificar que a pessoa ao lado, o aluno, o esposo ou a esposa, o filho, está com esses sinais. Como fazer isso? Como se desenvolver essa capacidade? Nós falamos muito hoje sobre a análise do risco, né? Então, quando uma pessoa fala com você que ela está muito triste, desesperançosa, a desesperança é um fator de risco grave. Desesperança. E não é bem a tristeza, não é aquela pessoa chuezinha ali, abatida no canto, não. Às vezes a pessoa está até, assim, num estado que você olha para ela e emocionalmente parece normal, mas ela tem uma desesperança na vida, ela não vê sentido, ela não acha que tem futuro, ela não, para que eu estou aqui, não vejo por que continuar tentando. Essa desesperança, essa falta de sentido, essa falta de propósito são sinais gravíssimos. Isso apareceu alerta vermelho ali. Quando a pessoa, ela fala algumas frases como, nossa, as coisas estão tão assim, sem graça, né? Acho que eu não sei, não vejo mais por que ficar tentando, estou tão cansado. E aí a pessoa não fala diretamente, mas ela começa a dar alguns sinais. E às vezes a pessoa fala, né? Realmente nessas palavras, morte, quero desistir de tudo, quero largar tudo, quero abandonar tudo. Essas frases são sinais também. Os alunos, às vezes, têm alguns outros coleguinhas que eles contam mais, e essa pessoa, às vezes, pede segredo, nunca guarde segredo. Se alguém te contou isso, chame alguém responsável. Se você é uma criança, um adolescente, né, você é novinho, e às vezes você não sabe o que fazer, chame o coordenador pedagógico, chame o professor ali da sala de aula que você tenha mais contato, converse com seus pais, né, para a gente ter esse suporte. Quando você tem mutilação, você tem uma dor emocional que você não está dando conta dela, então você quer fugir dessa dor e muitas vezes você acha que a dor física é mais possível do que a dor emocional. Isso é um indício, isso é um sinal também de alerta. Se eu consigo me machucar a este ponto, se essa dor está sendo tão insuportável que eu preciso me machucar, um sinal de alerta, essa dor pode se tornar uma dor que eu penso em finalizar ali a minha vida. Adultos, né? Adultos que mudaram o comportamento, crianças que mudaram o comportamento. Nós temos também a relação entre abuso e tentativa de autoextermínio. Então, crianças, adolescentes e adultos que também não lidaram bem com esse fato, ali às vezes aconteceu na infância, mas já está na vida adulta, não lidou bem com esse fato. E esse trauma faz a pessoa ainda pensar em tirar a própria vida, né? Porque não vê sentido também em tudo que passou. Fatores de risco, nós temos esses, mais alguns também, mas vou abrir a fala aqui, senão vou monopolizar, né? Deixa as meninas também falarem um pouquinho. Que tem muitas dúvidas, até das nossas convidadas, com a psicóloga, né, Leila? Leila, o CVV faz um trabalho dessa escuta, né? Eu posso falar o que é uma escuta, o quê?
A gente chama de escuta ativa, Ativa. né? E quando a gente fala escuta ativa, fica muito abstrato, às vezes, para a pessoa. Já há quantos anos o CVV faz isso? 62 anos. A gente fala de prevenção do suicídio. Imagina, hoje é um tabu, imagina, há 62 anos. Começamos em São Paulo e, naquela época, o telefone era um artigo de luxo. As pessoas sequer tinham telefone. Então, falavam, vocês são um bando de loucos, não vai dar certo, né? Quem vai ligar para falar de um assunto desse? E começamos, e pouco a pouco, a gente mudou bastante ao longo de todos esses anos, né? A gente tinha outras formas de atendimento e a gente foi se expandindo. Hoje a gente se adaptou à necessidade. Muitas vezes os jovens preferem atendimento pela escrita. Eu acabei de falar, não temos dados sobre isso. É basicamente empírico, é uma percepção, né, no atendimento. Porque muitas vezes eles escrevem e eu, Leila, né, individualmente, eu penso que tem um caráter quase de um blog, quase de um diário. Porque você pode fazer longos relatos e também é comum a pessoa falar assim, nossa, só de escrever para você eu já estou me sentindo melhor. Né? Então, o CVV, ao longo desse tempo, a gente foi se adaptando à realidade, se adaptando à sociedade, porque é muito necessário isso para a gente oferecer esse atendimento. E desde 2018 a gente está em todo o Brasil, por meio de um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Saúde, por meio do telefone 188, que é um número de urgência, emergência, um telefone gratuito. O nosso serviço sempre foi um serviço gratuito, mas havia a tarifação telefônica. Sim. E às vezes as pessoas estavam falando, desabafando, a ligação caía, os créditos no telefone, eles acabavam e a pessoa era interrompida. Então a gente tentou por muito tempo esse número, até que o Ministério da Saúde nos concedeu por meio desse acordo. Interessante, ainda bem, né, que tivemos essa sensibilidade. Você falou do tempo, pessoal, tinha gente que ligava ainda com a ficha telefônica, né? Isso, exatamente, com o orelhão. A gente tinha, inclusive, esse tipo de estatística. Quantas pessoas ligaram por orelhão, né? Que é uma coisa impensável hoje. Doutora Thaís, além desta notificação compulsória para quem percebe que alguém dá sinais, né, de tendências suicidas, o que mais temos da lei para tentar proteger as pessoas? Essa legislação, ela veio com tanta veemência, com tanta força, que, por exemplo, nós temos casos de pessoas que têm deficiências mentais e intelectuais, que infelizmente não conseguem ligar, né, para pedir ajuda. Então, essa vigilância, né, feita pelos tutores, pelos pais, às vezes são tutores natos, ela tem que ser feita porque a punição é maior, ela é dobrada, ela tem agravante na pena. E se a pessoa não consegue ter resistência porque está bêbada ou fez uso de drogas, ela também tem a pena dobrada. E se esse suicídio ele termina acontecendo, se consumando, ele é tratado como homicídio nesses casos, inclusive com menores de 14 anos. Então, assim, tem pessoas com deficiência em casa, filhos, sobrinhos, vê comportamentos, né, que induzem objetos, né, cortantes, enfim. Tem que ficar atento, tem que pedir ajuda para tratamento, né, médico, até medicamentoso, terapêutico, porque essa omissão, como a gente já falou anteriormente, é crime e se acontece, a pena é dobrada. E em casos de vulnerabilidade é tratado como homicídio. Então, assim, é bem mais pesada aquela legislação. Então, isso aí é para realmente tentar inibir a ausência do comportamento da notificação, né, para a gente não fingir que não está vendo, né. É a responsabilidade, pois não. Eu acho que um fator também que a gente precisa citar aqui é que a pessoa ela não necessariamente precisa dar conta de fazer a intervenção, porque realmente o manejo é delicado, né? Mas a pessoa precisa ter os números, por exemplo, para suporte e apoio, como o número do SAMU ou dos bombeiros. Eles têm treinamento especializado para isso. Vamos supor que está acontecendo uma situação na escola, ou então uma pessoa na rua e você percebeu que é isso, que vai acontecer. Você liga para esse número para ir lá e dar esse suporte, porque às vezes realmente você não dá conta de fazer. Mas você não deixa de notificar, de prestar o socorro, só que chamando a pessoa mais adequada para a intervenção. Sim, porque se a pessoa ela está omissa, ela finge que não está vendo aquilo, achando que não vai ter relação com aquela conduta, ela vai.
por omissão. E se cair, né, num caso de lesão grave ou gravíssima, ela também vai responder. Então, assim, aquela história, eu não estou vendo, eu não tenho nada a ver com isso. Isso não existe. A nossa lei, ela veio para combater justamente esse comportamento de se quedar inerte. Porque a gente não pode, é vida, a gente está tratando de uma vida. A gente não pode achar que aquela vida não importa. Todas vidas vão importar. Então, assim, não importa se não é um parente seu, se não é na sua família, mas é uma vida. Amanhã pode ser você. E nem todo mundo tem condições de fazer uma ligação. Que, se pudesse, tem pessoas com deficiência, com esquizofrenia, pessoas que têm TOD, pessoas que têm bipolaridade. Eles não conseguem, eles não têm discernimento porque é patológico, é neurológico, é psiquiátrico. Então não tem condições de conseguir fazer, pedir uma ajuda, conversar. Às vezes não verbaliza. Então, assim, tem que ficar atento. Seja quem for, aonde for, tem que notificar, tem que procurar ajuda. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos transtornos mentais, né? Nós temos índices de que esquizofrenia tenta autoextermínio, depressão tenta autoextermínio, o transtorno borderline tenta autoextermínio, o bipolar na fase maníaca tenta autoextermínio. Nós temos também as pessoas com uso de substâncias, e aí nós temos duas possibilidades: a pessoa que usa a substância para criar coragem para tentar, e a pessoa que usa a substância para que a substância auxilie em alguma tentativa. Então, nessas situações todas, nós temos alterações diferentes no funcionamento do indivíduo. Por exemplo, numa esquizofrenia eu posso ter vozes de comando que me atormentam falando para que eu tente. E a pessoa fica realmente desorientada e vai lá e tenta. Com a depressão, a tristeza, essa apatia, falta de sentido, e a pessoa vai lá. No transtorno bipolar, na fase maníaca, a pessoa pode, nessa euforia, nessa alegria toda, e aí parece interessante, né? Mas a fase maníaca é tão alegre, poxa vida, ela vai tentar. Vai, porque às vezes na fase maníaca ela também pode vir com delírios, e nesses delírios a pessoa perde a noção. Então, às vezes ela entra em situações perigosas sem perceber que aquilo lá pode colocar a vida dela em risco. E na depressão, já falei, né? E no borderline, não é raro de se ver um borderline, por exemplo, com questões de automutilação, uma dor muito profunda. O borderline tem uma dificuldade muito grande de lidar com esse eu outro, né? E aí também podem acontecer esses movimentos. E aí o borderline é aquele paciente que ele relata uma situação que tem a ver com relacionamento. Sim. Aí, nesse caso, as pessoas viram e falaram assim, é para chamar a atenção. Não, não é. Não existe isso. Não, isso é um mito. Quando a pessoa fala que ela está pensando em morte, que ela quer tentar, fique de olho, fique em alerta, porque se ela falou, ela pode tentar sim. Não é só para chamar a atenção. O cão que ladra, morde sim. A gente fica preocupado, né, sobre isso, né, Leila? E você, assim, saindo do CVV, como que você acompanha todas essas informações? Isso que a doutora falou, a gente precisa estar atento o tempo todo, né? Assim, observando as pessoas, viu um colega de trabalho, está mais quieto, não está legal, oferecer ajuda e perguntar. Agora, para oferecer essa ajuda, a pessoa precisa estar bem, né? A gente tem que oferecer aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, se eu não estou em condições, é melhor não oferecer, né? Porque às vezes a gente passa pela outra, como você está? Você pode ouvir como você está de verdade, além daquele protocolar, né? Não estou bem, estou me sentindo assim. Então é o momento, acabei não completando essa questão da escuta ativa, que é você estar integralmente disponível para o outro. Então você tem que estar concentrado, ouvindo cada palavra que a pessoa está ali dizendo, acompanhando com ela. Aquilo tem que fazer sentido e a pessoa tem que perceber que, de fato, você está oferecendo atenção, que você não está ali um corpo e aí vai, liga, desliga, porque o nosso pensamento tem essa característica. A gente escuta, a gente desliga. Na escuta ativa, você tem que estar ali integralmente com a pessoa, acompanhando, para que ela sinta essa atenção, esse cuidado que você tem com ela, essa escuta que vai muito além da audição, que é esse processo fisiológico que a gente tem. A escuta envolve outros sentidos, outra percepção.
Agora, 8h59, vamos fazer um intervalo no Revista Justiça, hoje falando sobre o Setembro Amarelo, mês de conscientização e prevenção ao suicídio. E já já eu volto aqui com a Leila Herédia do CVV, doutora Thaís Nogueira, advogada, e também a psicóloga Juliana Rodrigues. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça, última hora, sexta-feira, 20 de setembro de 2024, 9h04. Revista Justiça. Debate. Estamos falando sobre o Setembro Amarelo, mês de conscientização e prevenção ao suicídio. Em 2024, temos entre os temas, se precisar, peça ajuda e diversas ações que já estão sendo desenvolvidas. O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo inteiro e gera grandes prejuízos à sociedade. Estamos aqui com a psicóloga, mestre em psicologia, especialista em saúde mental, autora de livro Juliana Rodrigues, a porta-voz do Centro de Valorização da Vida, Leila Herédia, e também advogada pós-graduada em Direito Médico, Thaís Nogueira. Doutora Juliana, vamos começar com a senhora a respeito desse assunto. No passado recebemos aqui uma convidados falando sobre o uso de tela, os efeitos nocivos para as crianças. O uso de tela realmente vem propiciando essas crianças já com uma falta de expectativa de vida? Sim, essa questão das telas, desse mundo virtual, esse mundo bonito ali, né, que só posta as coisas felizes, não mostra as situações adversas ligadas à vida, esse movimento todo, ele tem realmente causado uma alteração da percepção do propósito de vida, do sentido da vida para essas gerações mais novas. Uma outra questão é essa realidade mais virtual, né? E aí, muitas vezes, a gente acha muito mais interessante, eu estou falando esses jovens, essa geração, né, que é mais tecnológica, acho muito mais interessante essa realidade do que a realidade aqui vivida do lado de fora desse universo tecnológico, né? Alguns autores da filosofia, eles vão falar que a vida, ela é sim buscar esse propósito, tentar achar esse propósito de vida. E alguns autores, eles vão falar que nós precisamos lidar, para a gente evoluir como ser humano, nós precisamos lidar com as nossas dores existenciais. De preferência, dizia Nietzsche, sem subterfúgios, sem alguma coisa para fugir dessa realidade da dor. Porque é ela que molda a gente, que prepara a gente. E, com certeza, atualmente, se a gente trouxer esse autor para algumas gerações, vão falar de jeito nenhum. Mas como? Claro que eu não vou passar por isso. Eu quero minha alegria, eu quero o meu prazer, de preferência rápido, né? E nessa situação toda, nós começamos a não ver realmente como eu vou ter essa vida maravilhosa aí. Como que eu vou construir tudo isso? Isso é difícil demais. Então, se eu não vou ter, se eu não vou construir, se eu não vejo propósito, se eu não vejo sentido, então vamos acabar com isso. E às vezes o acabar com isso não é necessariamente a morte. Às vezes você escuta, inclusive, já escutei em consultório, eu queria desintegrar. Aí eu falei, como assim desintegrar? Como se eu fosse uma nuvem de fumaça, assim, e eu só deixasse de existir. Não tivesse que fazer nada, só deixasse de existir. Eu não queria existir, não queria estar aqui, não queria ter que passar por tudo isso. E aí você começa a entender que, poxa vida, que desejo complexo é esse dessa pessoa, né? Ela não vê sentido nenhum, ela não vê propósito nenhum aqui, ela não consegue ter satisfação, inclusive, com algumas vivências, com família, né? Nesse caso específico, com família, com algumas trocas. A gente até respira fundo, né, Leila? Porque a situação é tão preocupante. Leila, estava vendo aqui no próprio site do CVV que o atendimento é feito pelo telefone 188, 24 horas por dia, chat
e-mail e até pessoalmente alguns endereços, é isso mesmo? Isso, a gente tem esses diversos tipos de atendimento para que a pessoa busque o que ela se sente mais confortável, né? E falando um pouquinho dessa questão das telas, né? Do uso das redes sociais, o CVV tem cada vez mais procurado investir em publicações, em postagens, em material nas redes sociais para atingir também esse público mais jovem, com conteúdos que possam ajudá-los na saúde mental, na saúde emocional, com informações de qualidade, né, que possam contribuir de alguma forma com os fatores de proteção que existem também, né, quando a gente fala de prevenção do suicídio. Em uma dessas redes, com um público bem majoritariamente mais jovem, a gente faz parte de um esforço com várias entidades, chamada Rede de Saúde Mental, na qual a gente busca videozinhos que atinjam exatamente as pessoas mais jovens, né? Nessas redes a gente tem assim um perfil de 70% das pessoas que nos seguem com menos de 24 anos. E lá a gente procura o que é o efeito Werder, o que você não pode publicar, efeito Werder, por que você não deve incentivar outras pessoas, ou mostrar métodos, ou divulgar áudios, compartilhar fotos nas redes sociais, né? Então, o que você deve fazer, o que você não deve fazer quando você fala de suicídio, porque a gente precisa ter esse cuidado na fala da gente, né? Não expor alguma coisa, não romantizar. O suicídio não tem um motivo, morreu por isso. Às vezes a pessoa sabe, ou aconteceu um suicídio, por que ela se matou? O que aconteceu com ela? Não existe um motivo. Isso aí é um processo que a pessoa vai vivendo. Então, assim, é importante que a gente tenha essa consciência, e já que as redes sociais estão aí, a internet está aí, a gente é a realidade da nossa sociedade atual, que a gente possa usar esses mecanismos para a gente difundir informações, né? Muitas pessoas buscam apoio, buscam a internet para poder ter esse tipo de informação. Como que eu posso me ajudar? Lógico, tem o contrário, né? Hoje, por exemplo, no Google, se você fizer uma busca pela palavra suicídio, uma das primeiras coisas que vai aparecer é o número do CVV, que é por meio de uma plataforma que a gente buscou, uma parceria com eles, para que a pessoa tenha essa possibilidade de buscar ajuda antes de qualquer coisa, né? Então, a forma da gente falar, inclusive nas redes sociais, da gente se posicionar, no WhatsApp, né? É lógico, a curiosidade faz parte da nossa humanidade, né? Todos somos humanos. Mas, nesse momento, pensar o que eu estou fazendo com essa informação, como que eu estou contribuindo ou deixando de contribuir. Eu queria fazer um adendo. Pois não? Por curiosidade, eu, Juliana, né, estava ali com o ChatGPT. E aí eu fui conversar com ele e peguei e coloquei a questão: oi, tudo bem? Gostaria de falar com você sobre suicídio. E o ChatGPT me respondeu da seguinte forma: se você está pensando sobre suicídio, procure ajuda. Ligue para o número 188 do CVV. Eu falei, que legal! A inteligência artificial também está ajudando nesse sentido. Então, se alguém, né, ali colocar alguma pesquisa, alguma coisa negativa, eu acredito que ele vai conseguir responder levando a pessoa para uma coisa positiva, para uma busca de ajuda. Isso, em geral, quando tem nas redes sociais ou no ChatGPT, ou mesmo no Google, quando a pessoa digita, ela tem primeiro o telefone do 188 antes da busca propriamente, né, que ela está fazendo, porque é isso, às vezes a pessoa pode pensar em como utilizar a rede social de uma forma negativa. Para ela tentar o suicídio, né? E eu fiquei muito, assim, contente, né? Porque Sim. Aí várias pessoas que estiverem na internet podem acabar sendo encaminhadas para o lugar certo. Doutora Thaís, ainda voltando às questões legais, né? Temos essas situações. No passado, muitos falou daquele joguinho chamado Baleia Azul. E o que temos de lei, então, para coibir rede social, jogos, tudo isso que envolve a internet, que acaba sendo um incentivador? Sérgio, no artigo 122, nós temos duas agravantes, no parágrafo 4º e 5º. Então, assim, é totalmente dobrada a pena
quando é feito nas redes sociais. Então, doutora Juliana, o problema todo não é nem quando a gente tem ainda o chat, né, o Google para direcionar para o telefone. O problema está nas redes TikTok, no WhatsApp, nos grupos. Então, essas redes, quando é feito, esse incentivo é feito por lá, a pena é dobrada. E se você é um líder, dono de comunidade, porque existe muita liderança, infelizmente, para incentivar, Sérgio, essa conduta, né, de violência autoprovocada. Então, é também dobrada a pena. Então, você pode ter duas qualificadoras. Por exemplo, por estar na internet, por você ser um líder. Tem gente que faz para ganhar likes, ganhar seguidores. É um absurdo, é uma subversão de valores. Você pensar que uma pessoa está fazendo uma liderança nesse sentido para ter seguidores, para ter likes, para monetizar no TikTok. Mas, infelizmente, existe. Então, esse cuidado dos pais, a vigilância da família com o telefone celular, de ter o acesso, as crianças todas têm acesso a tablet, com a internet, né? O celular, e ali é um manual, digamos assim, portátil, né? De muita informação. A internet, ao tempo que ela nos traz um avanço tecnológico maravilhoso, ela também nos leva, se não vigiado, tem aplicativos, inclusive, que restringem esses acessos em algumas páginas, né? Os pais podem monitorar a esse outro lado. Então, assim, o Baleia Azul, bem colocado, Sérgio, foi realmente um jogo, acho que a doutora Juliana pode explicar melhor do que eu, que incentivou e levou muitas pessoas, né, a essa violência autoprovocada. Então, assim, por isso que a pena é dobrada. E se for, né, pessoas menores de 14 anos, que infelizmente a internet ela não tem esse filtro, né? Tem gente que nasce tem perfil já na internet. Ela é considerada homicídio, já trata-se como homicídio, então a pena vai ser muito maior, de 6 a 20 anos. Doutora Juliana, um exemplo desse, né, o jogo Baleia Azul, alguém que cria um tipo de jogo como esse tem algum problema, né? Ah, certamente. Porque ela não vai morrer porque ela quer ver o resultado dos outros. Sim. Sim, tem uma perversão nesse funcionamento, é né? Um distúrbio. Normal, né? Sim. Doutora. Então, a gente fala em traços de perversão. Aí pode, dentro desse traço, ter uma psicopatia. Daí tem que analisar o caso para realmente dar um diagnóstico, né? Mas, minimamente, olhando de fora, uma perversão existe ali. E aí, a gente fala realmente dessa falta dessa virtude, desses valores elevados, né? Dessa desorganização. Então, eu sinto prazer em ver o movimento do outro de dor, de sofrimento, de dar errado para o outro. Isso me gera satisfação. E isso não é normal. Um ser humano, num funcionamento normal dele, não faz isso. Doutora Juliana, eu queria acrescentar na sua fala que, quando a gente falou do borderline, a gente tem muito isso com o narcisista. Ele traz o borderline para esse caminho. Prova que me ama, dá uma prova de amor. E se diverte um pouco, né? O mesmo perfil que a gente está falando com essa atitude do borderline. Então, assim, a gente tem que observar, Sérgio, que é totalmente punido quem faz isso. Tá? Então, você não pode achar que você está incentivando algo porque você não foi lá e executou, ou não deu nenhuma ferramenta, mas você falou, você alimentou. E quando há um crime, a primeira coisa que é feita é investigar tudo, celular da vítima, tudo. A pessoa, ela não vai cometer crime algum, mas o incentivador, a pessoa que faz essa comunicação, a mesma coisa com a automutilação. Uhum. Né? Então, assim, tem gente que quer prova de amor, isso aí é um comportamento subversivo. E você está manipulando esse outro, então cuidado aí com a tua fala, porque olha, para você provar que você é muito bom aqui no jogo, faça isso. Você está manipulando, você está desafiando, você está tentando controlar o comportamento do outro para onde você quer. E aí você é responsável, sim, pelo resultado disso. E só para finalizar, a mesma coisa acontece com as doenças mentais e intelectuais, porque a família, ela subestima a pessoa com deficiência mental. Ah, ele vai fazer isso não, chama de doido. Não é só doido, não vai fazer isso não. E a pessoa chega a executar. E a família, eu não sei se para se livrar daquele parente, infelizmente é uma realidade, ou realmente por subestimar a atitude da pessoa. Quando eu chego no escritório e o cliente fala que, né, tem bipolaridade, ou tem esquizofrenia, e fala o que ele fez, a gente tem que notificar. Então, a família, que é sangue,
Assim, nós que não somos sangue, ficamos preocupados e a família que é sangue não faz nada. Acontece também uma coisa, porque senão a gente começa a maniqueizar a coisa, né? Fica o bom e o mal, o santo e o demoníaco. Então, assim, nós seres humanos, nós temos uma dificuldade de lidar com aquilo que é muito angustiante para a gente. Então, é muito comum você, por exemplo, estar lá com uma pessoa que você gosta muito, ela está muito triste, ela está chorando. Você gosta muito dela, você fala assim, chora não, fica bem. Não é por mal, às vezes, que você fala essa frase. Você está até com boa intenção. Só que para você é tão angustiante ver essa pessoa que você gosta tanto se debulhando em lágrimas, né? Que tudo que você quer é tentar tirar aquilo dela, tirar aquela dor dela. E essa frase do para de chorar, porque aí quando você parar de chorar, eu vou te ver bem de novo e eu vou ficar bem. Egoísta, né? Um tanto, né? Mas assim, por outro lado, o que está acontecendo? Uma angústia naquele ser humano, nos dois. Um que está com a sua dor e o outro que está vendo alguém que ama com aquela dor. Então, né, os existencialistas dizem que há duas grandes angústias existenciais: o não saber e a morte, o fim. Todos nós estamos aqui pensando que amanhã a gente tem um sábado, o domingo, a outra semana, o outro mês, não sei quantos anos ainda pela frente. Por quê? Porque é tão angustiante pensar que tem um fim que a gente simplesmente ignora. A gente simplesmente não pensa nisso, né? E aí, quando a gente pensa que, ai meu Deus, o pai daquele adolescente virou para ele, falou para ele ficar bem, quando ele falou que estava querendo morrer. Que pai doido, que mãe doida, meu Deus, como que não consegue acolher esse filho? Na verdade, ele não está conseguindo acolher a própria angústia de lidar com esse tema, com o fim. Com o fim. Então, assim, às vezes, tudo que a gente quer é jogar aqui para debaixo do tapete, colocar ali de lado e não ver. Isso é que é um problema, e isso é um problema generalizado. Por isso que terapia é tão difícil, porque você vai pagar o terapeuta para você ficar vendo os seus problemas, as suas dores, colocando o dedo na ferida. Isso é realmente muito angustiante, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é libertador, porque você olha para aquilo, você lida com aquilo e você transforma aquela dor. Então, quando você lida com essa pessoa que está falando de morte, é angustiante ouvir isso? É difícil ouvir isso? Isso tem que ser dito. Só que, quando você fala sobre isso, você pode transformar essa dor. E é aí que a coisa acontece. Então, assim, em consultório, eu já escutei histórias muito difíceis, né? Só que depois você vê o paciente lá vivendo. Tinha uma situação que era uma situação de relacionamento, inclusive. E a pessoa, eu não quero mais viver. Eu não aguento mais passar por esse tipo de situação com essa pessoa da minha família. Tá, mas aí se você morre, resolve a situação com a pessoa da sua família? Não resolve. O que você quer? Não é resolver essa situação com essa pessoa da sua família? Não é viver bem com essa pessoa? Você não quer melhorar, não é os seus relacionamentos interpessoais? Então, vamos trabalhar para resolver os seus relacionamentos interpessoais. Aí você vira e fala assim, nossa, parece óbvio, né? Não é óbvio para quem está passando. Não é óbvio para quem está vivendo. E construir esse relacionamento interpessoal, aí vocês já me respondem aqui, construir relacionamento interpessoal é fácil? Não é muito difícil. Então, a pessoa, diante da dificuldade, ela estava pensando em desistir, em fugir, ao invés de ir lá e tentar construir. E construir a demandar dela. Sim. A gente fala que falar é importante, mas falar é difícil. Né? A gente fala, tem que falar, tem que compartilhar os seus sentimentos. Isso é muito difícil. Você vai se expor, você vai se sujeitar ao outro não respeitar os seus sentimentos, você vai se sujeitar a falar, é fraco, sabe? Aquela pessoa ali, olha só, se você estiver num ambiente de trabalho, às vezes você ser desconsiderado em alguma atividade, porque, olha, não vai dar conta, a pessoa não está bem. Então, falar é algo muito difícil. Quando você fala, você se expõe, você coloca as suas vulnerabilidades expostas e você, muitas vezes, sente medo. É natural, a gente sente medo de falar. É um processo difícil, porque você está tirando as suas dores de dentro de você, todo aquele seu sofrimento, e está ouvindo. Quando a gente fala, a gente está se ouvindo também. Então, você está colocando em voz alta, você está reverberando, ou seja, aquilo está dentro de você e agora também está na sua escuta, e você está mostrando para o outro que você não é, talvez, aquilo que você aparenta ser.
né? Então, às vezes, a pessoa está rindo, é muito comum as pessoas dizerem, mas como que aquela pessoa tentou o suicídio? Ela está sempre feliz, está sempre rindo, está sempre brincando, mas ninguém sabe o que está passando dentro do outro internamente. Leila, vou continuar com você. Como as pessoas podem ser voluntárias? Como ajudar o CVV? Estávamos falando fora do ar que, se dependesse do CVV, poderiam atender mais gente, né? Mais pessoas, mas faltam voluntários? Sim, a gente sempre precisa. Quero deixar o convite, quem quiser se voluntariar, pode ir no nosso site, o cvv.org.br, lá tem todas as informações. Se a pessoa prefere ser um voluntário pelo telefone, se ela prefere ser por chat, como que ela quer atender a outra pessoa. O nosso treinamento é gratuito, mas ele é longo. A pessoa Quanto ali, tempo? Em geral, são 10 encontros. E aí, nesses encontros, a pessoa vai aprender um pouco da filosofia do CVV, né? O que a gente faz, como respeitar o outro, como não julgar, que é uma coisa tão difícil. A gente julga o tempo todo, a gente está olhando e a gente está julgando, avaliando. A pessoa é assim, a pessoa é assada, é natural. Então, ela vai aprender isso, como escutar a outra pessoa e oferecer acolhimento, sem direcionar, sem intervir, deixando que a pessoa seja exatamente o que ela é, né? Porque isso é muito difícil, você respeitar o outro do jeito que ele é. A doutora falou agora há pouco na questão de que, às vezes, na tentativa de ajudar, a gente acaba embotando a pessoa, impedindo a fala dele. Fica assim, não. Você é uma pessoa ótima, você tem tudo na vida, você tem um emprego, você é bem-sucedido, e isso não é suficiente para a pessoa. Então, é muito necessário que a gente ofereça esse espaço de fala, mas que a gente também se segure um pouquinho. E aí, é isso. Para ser voluntário do CVV, precisa ter mais de 18 anos, passar por esse treinamento específico, ter vontade de ajudar e condições de oferecer essa escuta. Tem como fazer esse trabalho de casa, remotamente? Tem que ir até o CVV? Como que é? Sim, desde a pandemia a gente tem outras atividades, a gente mudou para que a pessoa possa atender remotamente, o voluntário possa atender remotamente. E, nesse caso, são necessários alguns requisitos, como ter um ambiente privativo, um ambiente sigiloso, ter uma internet de boa qualidade, enfim, tem alguns requisitos, nesse caso, que são fundamentais. A pessoa não ter outra por perto, para a gente manter a qualidade do serviço. Eu imagino que as pessoas ligam não só para desabafar, mas ficam perguntando, o que você acha disso? Qual a sua opinião? E aí, como é que fica o atendente nessa hora? A gente vai conversar com ela para ela encontrar dentro dela os recursos, tá? A gente fala, olha, vamos conversar um pouco mais, quem sabe juntos a gente não encontra essas respostas que você está buscando. E aí a gente vai conversando e, às vezes, no decorrer da fala, a pessoa vai compreendendo, né? Porque, às vezes, nosso pensamento está tão acelerado e tão confuso que a gente fala frases que nem parecem nem fazer muito sentido. E, à medida que a gente vai falando e a gente repete de novo, a gente vai percebendo ali aquela situação de uma outra forma. É comum na nossa rotina, não como voluntário, não como terapeutas, enfim, na nossa rotina, às vezes a pessoa trazer para você uma mesma história, você fala, já vem a pessoa contar aquilo de novo, né? Não aguento mais ouvir. Mas ela está falando de novo para ela se escutar também. Ela precisa entender melhor o que ela está vivendo. Você vai fazer algum comentário, doutora Juliana? Eu lembrei de uma fala, né? Que é a fala, você é tão bonito, por que você está pensando em se matar? Né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. E as pessoas vão ligando dessa forma. Mas eu também gostaria de reforçar que tem os fatores de prevenção, que tem os fatores que são fatores que facilitam que a pessoa não tente autoextermínio, né? A gente falou muito do que faz, tentar e tal, mas uma pessoa ter alguém que dependa dela é um fator de prevenção. A religião é um fator de prevenção. Então, às vezes, o próprio contexto da religião de falar, não faça isso com a sua vida, porque senão você tem tal punição religiosa, Às vezes, só isso, já é um fator de prevenção. Mas também a religião pode trazer sentido para a vida da pessoa, propósito para a vida da pessoa. Isso também pode auxiliar. Qualquer coisa que traga sentido para a vida da pessoa pode auxiliar. Ter relacionamentos interpessoais auxilia. Ter emprego auxilia a pessoa a não tentar autoextermínio. E aí, eu vou trazer um exemplo, situações de pessoas que moravam
acompanhadas de família, mudaram, vamos supor, veio para Brasília, está morando sozinho em Brasília, e às vezes essa solidão é um fator de risco. E muitas vezes nós pedimos para essa pessoa para que ela tenha uma plantinha, um cachorrinho, porque essa troca, por que seja com uma planta, um animal, já faz com que a pessoa pense, eu tenho que voltar para casa para fazer isso, eu não vou tentar. Parece pouca coisa, mas salva a vida ter isso. A rede de apoio, né? E a rede de apoio também precisa ser acionada para salvar as vidas. Doutora Thaís Nogueira, complementar alguma coisa ainda a respeito disso? Sim, eu quero deixar claro, porque é muito comum hoje nas festas, né, noturnas as pessoas ingerirem álcool e os colegas incentivarem, bebe mais, bebe mais. Quando chega ao ponto daquela bebida, né, se tornar realmente uma violência para se destruir, né, aí aqueles colegas respondem por homicídio, porque ele não tem resistência. Então, assim, às vezes a gente vê muito na noite pessoas que morrem. Morrem por quê? Porque estão sendo incentivadas literalmente a fazer algo contra si. E isso não se fala, ninguém comenta. E os colegas se dispersam e fica por isso mesmo. Então tem que haver sim a denúncia, a família tem que verificar quem estava com aquela pessoa, porque nunca é uma morte súbita, é uma morte provocada pelo convívio, né, de pessoas que às vezes você nem conhecia antes. Foi naquela noitada, naquela balada, acontece muito com mulheres que vão essas noites, tomam coisas, né? E aí passam a ser incentivadas a continuar usando substâncias, enfim, até chegar realmente à consumação. Então, assim, que fique claro que não é mais punido só como o suicídio ou tentativa, mas realmente nem precisa ser consumado como homicídio. Doutora Juliana, no passado a senhora também é coautora de um livro que trata sobre drogas. Isso tem também relação com o suicídio? Tem sim. As pessoas, Fala um pouquinho do livro também, com Teorema. Nós temos um livro chamado A Dependência Química, a Teoria de Bowen. Esse livro ele foi fruto da nossa pesquisa de mestrado. Durante um tempo nós trabalhamos numa clínica de internação psiquiátrica. Dentro dessa clínica havia inclusive uma unidade específica só para dependência química. E os dados são diversos, né? Assim, nós temos pacientes com perfil que é o uso esporádico, o uso recreativo, e aí esse perfil é um tipo de perfil de usuário de drogas, mas nós temos um perfil que é o perfil que reinterna, que entra várias vezes na internação, em instituições totais, para poder fazer tratamento. E esse perfil, em geral, é um perfil que usa múltiplas drogas, ou seja, ele não fica só em uma, tipo só o álcool ou só a maconha, começa a colocar combinações de substâncias. O uso é um uso, em geral, prolongado, então são anos de uso, anos com internação. E alguns, inclusive, além do uso de substância, desenvolvem um transtorno mental como comorbidade desse uso específico de drogas, né? Então, pode acontecer um caso de esquizofrenia junto a esse uso de drogas, ansiedade e depressão é muito comum e correlacionado a álcool, né? E aí, numa esquizofrenia, a pessoa pode tentar, numa depressão a pessoa pode tentar, e a pessoa pode tentar no uso da droga específica. E nós já tivemos relatos de nossos pacientes de situações de estarem juntos, né, e de fazerem uso abusivo dessa substância e de passarem muito mal. Então, isso também é uma tentativa, infelizmente. Leila, vou deixar você agora como jornalista. Qual dúvida que você pode ter aqui com a nossa psicóloga, hein? Vamos fazer esse cruzamento aqui de funções, né? Eu gostaria de falar que a doutora Juliana falasse um pouquinho da questão dos sobreviventes, né? Porque são pessoas que estão em sofrimento, a gente fala muito do suicídio em si, mas os cuidados que são necessários com quem tentou o suicídio, que muitas vezes são pessoas estigmatizadas, e também de quem perdeu alguém família, pelo suicídio, né? exatamente, familiares, amigos, né? Pessoas que foram impactadas pelo suicídio. Como a gente pode ajudar, doutora Juliana? Não julgar, eu acho que é a primeira coisa que nós precisamos fazer. Porque, infelizmente,
A pessoa que passa por esse tipo de situação, de perder um parente, ela recebe muitos julgamentos, ela é estigmatizada. O luto é diferente para essas famílias, pode demorar muito mais o luto a passar, porque a pessoa, ela às vezes até nem entende, né? Às vezes a gente precisa dessa racionalização da situação para dar um fim a ela. E aí, poxa, eu não sei por que essa pessoa se matou. Eu nem sei, para mim ela estava bem, aí de repente aconteceu. Às vezes para as crianças, sem essa história familiar, isso fica muito mais complexo. Então, acolhimento, uma escutativa, não julgar, encaminhar, principalmente crianças e adolescentes com esse contexto para terapia, para poder ser suporte adequado para passar por esse luto. O luto em si é uma crise que a gente fala que ela é potencial para tentativas de autoextermínio. Então, famílias que tiveram casos de autoextermínio têm probabilidade de acontecer mais outros casos na família. Então, esse acompanhamento e principalmente de profissionais ali com essa família é muito importante. Outro detalhe, essa família pode fazer um segredo familiar. E aí, dentro de um estudo da psicologia sistêmica familiar, a gente diz que segredos familiares, eles demandam muita energia dessa família, né? Então, pode adoecer vários membros dessa família com sintomas diferentes sobre essa questão do segredo em relação ao suicídio. Ficamos pensando vários pontos e gatilhos, né? Não falamos aqui, mas temos aqui, por exemplo, uma realidade brasileira agora com essas apostas online, né? Como isso vem desencadeando situações difíceis, né, doutora Thaís? Sim, eu acredito que tudo gera ansiedade e tem que ser monitorado, né? Nós temos leis para combater esse tipo de comportamento, porque as pessoas, elas querem viver o mundo real, de perfeição. Então, assim, elas acreditam que um jogo online vai trazer a riqueza que ela tanto precisa para ser feliz. E esses jogos são totalmente monitorados, né? Porque tem gente perdendo patrimônio, tem gente vendendo a própria casa, né? Essa dependência. Casamento sendo destruído. Então, assim, é combatido isso na lei. Então, assim, menores usando o celular para fazer jogos, entrando no aplicativo dos pais para poder... Tem famílias que perderam tudo. Então, assim, fora os processos indenizatórios contra essas casas de jogos, mas a própria família, ela pode perder a guarda se ela não tiver a vigilância daquela criança, daquele menor, daquele adolescente em relação a essas condutas. O que nós temos que observar é que hoje a rede social, ela nos traz uma perfeição de vida. Casamentos perfeitos, beleza extrema, filhos maravilhosos e saudáveis e uma riqueza espetacular. Então, nós acreditamos que aquela realidade, ela é única, em que as pessoas não passam problemas, porque ninguém vai expor na rede social o seu problema, colocar os seus boletos, né, Sérgio? Colocar lá a briga que teve em casa. Então, assim, eu acho, né, doutora Juliana, que essa conduta de políticas públicas para tentar trazer essa rede de apoio a essas pessoas frágeis, de alguma maneira, ou que se tornam frágeis, é importante. A nossa lei, ela fala justamente sobre isso. A perca da família, a nossa lei também, 13.819, fala sobre isso, que tem que ter a rede de apoio para a família que perdeu aquele membro. Eu tive colegas, né, que a gente perdeu, que aparentemente estava tudo certo. Era muito glamour na vida. Acho que todo o excesso, não sei se a doutora está falando besteira, todo excesso traz uma falta. É muito glamour, é muita riqueza, é muito... E cadê o problema? É todo dia uma foto maravilhosa. Às vezes a gente posta porque a gente também vê a vida do outro, a gente também quer mostrar que está feliz e, na verdade, a gente nem está. Então, acredito que essa rede de apoio tem o tabu de ir no psicólogo, né? As políticas públicas, elas incentivam isso, mas as pessoas têm vergonha. Ah, psicólogo é coisa de doido. Eu não vou no psicólogo, né, doutora? Ainda hoje existe esse tabu relacionado a procurar terapia e psiquiatra também, né? Tá, a gente entende que tem um histórico sobre isso. Nossa, a terapia, a psicologia, a psiquiatria, ela nasceu realmente em hospitais psiquiátricos, o atendimento, mas a gente não trabalha só com um público que tem um transtorno mental severo. A gente trabalha com um espectro enorme, né, de atuações ali. Então, sim, gente, procure terapia, é importante. E essa questão de dinheiro realmente fez muita gente tentar autoextermínio. Inclusive, a quebra da bolsa nos Estados Unidos foi um momento histórico, né, que muitas pessoas cometeram suicídio porque perderam dinheiro mesmo. A gente estava comentando, né? A ideia do fim do mundo. O fim do mundo vai acabar, essas queimadas. E a questão que a Leila falou, é bom lembrar do burnout, o trabalho em excesso.
Tem pessoas que realmente estão se autoexterminando pelo burnout. E principalmente famílias com pessoa com deficiência. As mães, né, se autoexterminando porque não conseguem lidar. E o pior é que, além de tudo, elas ainda levam os filhos a óbito. Então, assim, não conseguem, não tem rede de apoio, não conseguem lidar com aquela realidade, vai ao extremo. E não tem ninguém que faça nada porque não se importa. A gente tem, eu tenho visto, inclusive, na prática, que hoje tem se falado mais, inclusive para mães de filhos com autismo, que são as mães atípicas, há uma mobilização, inclusive de uma rede de apoio em várias localidades. Então, se você aí na sua região, na cidade que você mora, você tem essa situação, procure uma rede de apoio. Isso ajuda demais, porque outras mães, outras famílias, elas às vezes passaram pelo processo que você está passando de laudar o filho, né? De ter uma rede ali de cuidado, uma assistência médica. Então, procure apoio, porque às vezes a outra pessoa que já passou por isso te dá um caminho das pedras, te dá uma direção, e você passa com menos dor e sofrimento por essa situação, né? E mais apoio. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Dá vontade de ficar aqui por horas conversando a respeito disso. Um assunto muito grande, né? Uma vasta área que podemos trabalhar aqui, mas quero partir agora para as considerações finais e as mensagens finais das nossas convidadas. Vou começar com a Leila Herédia, porta-voz do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Leila, mais uma vez, obrigado por estar conosco nesse Setembro Amarelo aqui na Rádio Justiça. Já há alguns anos conosco, né, Leila? Isso, eu que agradeço em meu nome, em nome do CVV, esse espaço da gente divulgar aqui. Agradeço a você, Sérgio. Agradeço o aprendizado aqui com as minhas colegas que estiveram aqui hoje no programa, e quero aproveitar para deixar o telefone do CVV, reforçar o telefone 188. Funcionamos nas 24 horas do dia, todos os dias, Natal, Ano Novo, feriado, sempre tem um voluntário disponível para ouvi-la. E também, quem preferir, acessar o nosso site, o cvv.org.br, para verificar atendimento por chat, por e-mail, em algumas localidades pessoalmente, em algumas localidades também temos grupos de apoio aos sobreviventes de suicídio, e todas essas informações estão lá disponíveis no nosso site. E só para concluir, lembrar que todos nós podemos oferecer atenção a quem está por perto. A prevenção do suicídio é uma necessidade em rede, é uma necessidade da sociedade. Esse ano, a IASP, que é a Associação Internacional de Prevenção, está trabalhando com a ideia do Small Talks. O que é isso? São pequenas conversas. Vem uma pessoa que não está legal, puxa um assunto com ela, mesmo que não seja para falar sobre as emoções, sobre suicídio, se ela está pensando nisso ou naquilo, mas para tirá-la momentaneamente, que seja, daquele pensamento que ela está ali, que está fazendo mal, que está deixando ainda mais triste, mais angustiada, mais deprimida. Então, ressaltar, o que eu gostaria aqui de como mensagem final é isso, ressaltar que todos nós podemos, de alguma forma, contribuir com a prevenção. O CVV esse ano trabalhou com o tema Atenção aproxima as pessoas. Então é isso, a gente dar um pouquinho de atenção nesse sentido a quem está no nosso lado. Muito obrigado, Leila. Também agradeço a doutora Thaís Nogueira, advogada, pós-graduada em Direito Médico, por estar conosco também. Qual é o seu recado final, doutora? Sérgio, primeiro eu queria agradecer, estar aqui mais uma vez, é um prazer estar aqui. As colegas me ensinaram muito hoje. Quero deixar meu Instagram, que é advogada pessoa com deficiência, para todas as pessoas com deficiência ou famílias que estão atravessando situações nesse assunto, nessa pauta, pode me procurar, eu posso direcionar. E também quem tiver dúvidas em relação ao que a lei foi tratada aqui hoje, estou à disposição e pode contar comigo, Sérgio. Repetindo o Instagram? Advogada da pessoa com deficiência. Tudo junto. Muito bem. Agradeço também a doutora Juliana Rodrigues, psicóloga, mestre em psicologia, especialista em saúde mental, autora de livro. Obrigado por estar conosco também. Seu recado final. Gente, muito obrigada. Obrigada, Sérgio, por ter me chamado. Obrigada, a doutora, as doutoras, né, que estão aqui comigo, por trazerem esse tema tão relevante.
Meu recado é que você que está com uma dor muito grande, que você tem essas angústias, que você procure realmente ajuda especializada. Então, hoje nós temos plataformas, inclusive online, de atendimento que a gente chama de telemedicina. Você pode acessar, por exemplo, o Doctoralia e outros para poder marcar sua consulta. Lá no Doctoralia você me encontra. Também é possível me encontrar pelo Instagram, @juliana_rf.silva. E cuide da sua saúde mental como um todo. Não é só a questão da fala, do pensamento. Cuide do seu corpo, cuide das suas emoções, cuide de como você se relaciona ali com as pessoas, o seu círculo, né, de amizade social. Nós sabemos que tem uma série de agravantes em algumas trocas. Então, avalie bem algumas circunstâncias e, se necessário, intervenha nesses contextos. Muito obrigado às nossas convidadas, obrigado a você que nos acompanhou também aqui pela Rádio Justiça e pelo YouTube. Lembrando que esse debate, esta mesa redonda, vai ficar disponível também para você assistir quando quiser lá no YouTube. Agora, 9h43, intervalo. Na volta, vamos continuar com um giro de informações do Poder Judiciário brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.